Graça e paz, queridos, amém. Pode se assentar. Que bom que você está aqui conosco nesta noite. Louvamos a Deus pela sua vida, nessa nova maneira de ser igreja. Nós estamos felizes porque você está aqui, e eu creio que Deus tem algo para o seu coração nesta noite, nesse lugar. E uma pessoa me falava assim: pastor, mas como é que está sendo pregar assim? Eu falei: querida, da maneira mais improvável possível. Então o tema desta noite é justamente sobre isso. O tema que eu dei nessa ministração é improvável, né? Justamente sobre isso, improvável. Quero ler um texto que está no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6. Você que trouxe sua Bíblia, se quiser compartilhar, senão o João vai estar jogando aí no Data Show, né? Juízes capítulo 17, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava correto. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Se fosse na versão Paulo Copelli, que não vai sair nunca, assim, ó, cada um fazia o que dava na cabeça, né? E é interessante esse texto, é um texto que mexe muito com o meu coração. Isso foi aconteceu depois de passar pelo deserto com o libertador Moisés. Isso depois foi de passar por guerras, né, com o conquistador Josué. E depois da morte de Josué, diz a palavra de Deus que o povo começou a andar independente. Depois da morte de Josué, o povo começou a andar sem líder, e por consequência cada um vivia por si. E quando começa a andar por si, eles voltaram a ser escravos. E muitas vezes nós esquecemos desse detalhe que a Bíblia nos revela: independência gera escravidão na vida espiritual. Na vida espiritual, independência gera escravidão. Querido, eu quero que você entenda que é um tempo novo de ser igreja, e lutas fazem parte do cristão. Lutas fazem parte do cristão. E mais muitas lutas dessa vêm para nos forjar, para nos fazer mais fortes. As lutas vêm para isso, para nos forjar, para nos fazer mais fortes. E eu creio num tempo novo como igreja do Senhor. Uma doença como essa, um vírus, um problema no casamento, algum membro da família talvez não tenha Jesus ainda, são lutas. Esses são só alguns exemplos de lutas que nós podemos enfrentar. Mas no livro de Juízes, no capítulo 6, versículos do 1 ao 6, Juízes capítulo 6, do 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas ou cavernas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, querido. É interessante, amados, que esse texto aqui diz que o povo passou de conquistador para povo oprimido, dentro da terra prometida. Dentro da terra prometida, mas oprimido. Você encontrou alguém aí que você chamou para ir na igreja e ele estava com medo hoje? Não. Eu, antes de vir para cá, encontramos, né? A pessoa falou: não, pastor, agora tem uns casos aí. Você faz compra no mercado? Eu falei: nossa, estava cheio. Querido, são circunstâncias bem interessantes. Dentro da terra prometida, mas oprimido. Tudo porque, segundo a palavra de Deus, eles não estavam debaixo de uma liderança. E cada um começou a fazer o que queria. E nós temos que entender isso, que só tem autoridade quem está debaixo de uma autoridade. Existem princípios e Deus não muda. Deus não muda princípios por circunstâncias nenhuma. Deus não muda princípios por causa de terremotos. Deus não muda princípios por causa de seca ou chuva ou por causa de vírus nenhum. E muitas vezes nós não percebemos as nossas dificuldades que nós temos em nos submeter, e acarretando para nós dificuldades e crises que nós não entendemos o porquê.
Eu costumo falar que Deus tem um senso de humor tremendo. Se você crê num Deus que arrancou barbudo, né, lá, rancoroso numa cadeira, num trono, jogando um raio na tua cabeça, não é nesse Deus que eu creio, né? Eu creio num Deus que tem um senso de humor maravilhoso, e Ele vai colocar um líder sobre a sua vida. Nós somos uma igreja em célula, através de relacionamento saudável, e Ele vai colocar um líder sobre a sua vida que talvez você julgue esse líder menor, talvez você julgue esse líder com menos conhecimento, talvez, então eu não vou me submeter a ele. Querido, mas não é dessa maneira, né? Não é assim. Às vezes você tem tudo para dar certo e dar errado. Por quê? Porque dentro da terra prometida e oprimido, e o inimigo se levantará mesmo para te oprimir. A Bíblia fala isso, João 10,10, ele vem, o inimigo, né, o ladrão, a Bíblia fala isso, vem para roubar, matar e destruir, e para dominar muitas áreas da sua vida, te tornando você escravo sem você perceber. Você quer ver só uma área que a gente muitas vezes é escravo sem perceber? A pastora falou aqui sobre a igreja da Macedônia, lá em 2 Coríntios capítulo 8, que eles estavam num momento difícil financeiramente, mas mesmo assim ofertavam de maneira generosa. Como as nossas finanças, querido, como as nossas finanças é difícil. Nós estamos vivendo, falando num tempo de crise, aproximadamente 12 milhões, aí não sei, de desempregados no Brasil, mas uma vida independente pode comprometer até o seu dinheiro, você sabia disso? E você passa a viver escravizado pela dívida. E nós somos um corpo, querido, nós não tem como separar o espírito do corpo. Se separar o espírito do corpo, o que acontece com você? Você volta para o pó. Nós não podemos separar o que é de Deus daquilo que é nosso, porque tudo é dele. Tudo é dele. Tudo sempre foi dele. Nós somos aprisionados porque nós somos independentes. E às vezes a gente não percebe, mas existe um princípio que muda a nossa vida. Quando a gente entende que tudo é dele. Que de ser dependente na prática, muda a direção da nossa vida. Ser dependente de Deus num momento como esse. Praticar princípios. Deus é um Deus de princípio. A pastora falou aqui do dízimo, da oferta, da primícia. Querido, pedir direção para Deus para qualquer negócio. Cuidado com a precipitação. A gente vai às vezes precipitado, se não ouve, acaba não ouvindo a voz de Deus para fazer um negócio. Há coisas aparentemente que são boas, mas na verdade pode te afastar de Deus. A Bíblia fala que nós não podemos ser simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, pastor, eu entendi que princípios são importantes, mas como fazer? Se princípios são importantes, como fazer? A primeira coisa, querido, clame a Deus antes de qualquer coisa. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Clame a Deus antes de qualquer coisa. Ore a Deus antes de qualquer decisão. Peça a Deus uma orientação. O povo de Israel clamou por ele. Querido, eu quero que você entenda que Deus tem interesse em nos abençoar, mas nós temos que nos voltar para Ele. Nós temos que se achegar a Ele. Nós temos que deixarmos de ser independentes e nos submeter, estar debaixo de uma missão. Entender que Ele, através de princípios de autoridade, mas para isso nós temos que pedir, nós temos que clamar. Querido, eu quero que você declare que a sua vida nunca mais será a mesma depois das circunstâncias que nós estamos vivendo. Seu casamento pode nunca mais ser o mesmo depois das circunstâncias que nós estamos vivendo. Que da sua liderança, você é líder de célula, nunca mais será a mesma depois disso que nós estamos vivendo. Eu quero que você entenda isso. E eu quero que você entenda que a sua submissão tem que ser irrepreensível. Clame a Deus. Talvez você está passando por uma luta, uma crise, além dessa que nós estamos vivendo aqui. Que tal você procurar o seu líder, passar um WhatsApp para ele aí, ora por mim, por essa situação, por aquilo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seu efeito. E às vezes a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, com o nosso talento, e com a nossa sabedoria e conhecimento, e só vai nos desgastando. Você vai se desgastar à toa. Deus pode responder a oração, e Ele age através de princípios. Outra coisa que eu devo entender aqui, a segunda coisa é sobre liderança. Como falar de liderança num momento como esse, pastor? Querido, eu tenho que entender que Deus levantou um líder para qualquer situação. Na história de Israel foi assim. Sempre no momento de crise, Deus levantava um líder, alguém. Juízes capítulo 6, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus chama Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 15. Se você foi no reencontro, você sabe que tem uma ministração exclusiva sobre ele. Ele fala assim: ai Senhor meu, né? Com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai.
Querido, Deus escolhe a Gideão. Não é porque Gideão tinha nada para oferecer, não. Gideão era um candidato a improvável. Para mim, esse aqui era um candidato a improvável. Quero que você entenda isso, é a palavra de Deus para você no teu coração, querido. Eu quero que você entenda isso. Deus não te escolheu porque você pode fazer. Ele te escolheu porque Ele pode fazer. Amém? É a máscara, vocês não entenderam nada. Vocês estão aí? Levanta a mão e me saber se tem alguém aí. Glória a Deus, né? É isso que eu quero que você entenda, querido. Às vezes a gente acha que Deus vai nos escolher porque a gente pode fazer alguma coisa. Não. Ele nos escolhe porque Ele pode fazer através das nossas vidas. E é por isso que nós vamos transbordar esse ano. E eu creio nisso em nome de Jesus. Nós anunciamos aqui domingo passado, foi o primeiro culto da Igreja Batista Vida em Goiânia. A igreja de Itapoá ali alugou um salão novo. Nós estamos crendo, nós vamos romper e nós vamos crescer em nome de Jesus. Amém? Nós vamos crescer, nós vamos conquistar, querido. Eu quero que você entenda que Deus pode estar preparando nós para algo maior, poderoso, maravilhoso. E as pessoas vão perguntar ainda o que acontece lá. O que acontece naquela igreja? O que aconteceu com aquela igreja lá? Querido, porque nós reconhecemos que é Deus quem faz. Nós não fazemos absolutamente nada. E nós somos dependentes dEle. É isso que nós temos que entender. Desde que a gente consiga entender que foi Ele que nos chamou. Não existe situação que Deus não possa resolver. Querido, nem drogas, nem dívida, nem vírus, nem guerra. Nada que você não consiga vencer com Deus ao seu lado. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele olha para nós, improváveis, seres humanos, mas Ele resolveu nos amar. Eu falo assim, eu não me amaria um sujeito igual eu, mas Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos acolher nos seus braços. Ele nos escolheu a nos levar perto dEle. O que precisamos saber que não é por nada que nós façamos, mas é o amor dEle. Não é por nada que a gente vai praticar, mas é por amor dEle. Só que a nossa atitude tem que ser daqueles que reconhecem que sem Ele nós não somos nada. Será que Deus está permitindo tudo isso para o ser humano reconhecer que sem Ele a gente não é nada, sem Ele a gente não pode nada? E à medida que a gente avança em experiência com Deus, nós conseguimos compreender mais facilmente os planos dEle. Os nossos problemas talvez seja exatamente esse: não entender que Deus escolhe simples Gideões, sem conhecimento, sem um português de alto nível, simples no vestir, simples na moradia. Deus escolhe pessoas simples. Deus escolhe uma situação como essa, uma igreja simples que a nossa. Outra coisa que eu tenho que entender, que princípios são importantes, uma terceira coisa que eu tenho que entender é que nós somos uma equipe. Nós somos eu sempre falei isso, vai mais de 5 anos que eu estou falando isso, que nós somos uma equipe de ganhadores de almas. Nós somos uma equipe de homens e mulheres destinadas ao sucesso. Deus ordena, sempre que Deus vai fazer alguma coisa, Ele ordena que uma equipe seja levantada. E Israel levantou um exército nessa situação aqui, de Juízes, de 32 mil homens. 32 mil homens. Olha aí, as Antonino tem 19.700 e pouco. Só no exército levantou 32 mil. Mas ele questionou sim que o povo, olha que Deus fala, se esse povo ganhar, eles vão se vangloriar por sua própria vitória. Querido, não é você que faz. Não é você que vai conseguir ter o que você tem. Foi Deus que te deu. Deus deu a casa que você mora. Deus deu essa roupa que você veste. Deus deu o alimento que você comeu hoje. Tudo é dele. Está na hora de começar a glorificar Deus através das nossas vidas. Está na hora de deixar a nossa arrogância de lado. Olha o que está acontecendo aí. Juízes capítulo 7, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está com você, 32 mil pessoas, para entregar as midianitas nas suas mãos. Israel podia se gloriar, dizendo assim: a minha própria mão me livrou. Então Deus começa a nos mostrar o tipo de pessoa que vai conseguir uma vitória. Isso é interessante. E Deus dá a Gideão 2 testes. Repita comigo assim: 2 testes. Quer dizer que Deus continua dando teste. Deus deu 2 testes. De 32 mil, Deus queria deixar 300 só. E esses 300 conquistaria a vitória. E Deus fala assim: os tímidos e os medrosos,
não vão experimentar grandes coisas no Senhor. Não é interessante, muito paralelo à situação que nós estamos vivendo hoje? Os tímidos e os medrosos não vão experimentar grandes coisas no Senhor. Querido, tímido e medroso não serve para ser usado por Deus. Os medrosos não têm noção naquilo que eles estão envolvidos, na quem está na frente deles. Não é por nós, mas quem está na nossa frente. Ele perde a oportunidade de receber muito mais de Deus. Querido, medroso não faz medo para o diabo. Medroso não é uma ameaça. Muitos não se envolvem, muitos não aproveitam uma situação como essa, muitos não aproveitam uma crise como essa para proclamar o reino de Deus, para proclamar assim que depois dessa tempestade vai ter um tempo bom, depois de que o sol, que a tempestade, a lua vem, vai ter o sol por trás, depois da tempestade sempre tem a bonança. Nós muitas vezes perdemos a oportunidade de anunciar. Por isso que a gente vem, celebra mesmo o Senhor com máscara, não dá para dançar. Eu descobri já. Com máscara não dá para dançar. Está as meninas da coreografia aí. Mas temos que celebrar diante do Senhor. Não é porque nós estamos passando por um momento como esse que nós vamos perder a alegria da salvação que Deus nos deu. E é isso que eu quero que você entenda, querido. Mas quem tem medo, talvez por independência, não quer se submeter. O que Deus faz? Deus chama o improvável. Deus chama um Gideão. Deus chama um Gideão, porque tem muita gente que tem capacidade, mas é medroso. Tímidos e medrosos. O tímido não tem coragem de enfrentar situação nenhuma. Continua sendo amado por Deus. Sim, claro, porque Deus é amor. Deus é amor. Vamos trazer para o nosso contexto. Continua fazendo parte da igreja. Só não vai ser usado por Deus como Deus planejou que ele fosse. Uau, será que você está entendendo o que eu estou pregando? Que Deus tem muito mais para você do que você está vivendo hoje. Deus tem muito mais para usar na sua vida, para você experimentar o poder dele daquilo que você tem experimentado até hoje. Num momento de crise como essa, num momento de pandemia como essa. Juízes capítulo 7, versículo 3, fala: pregou após os ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. E voltaram 22.000. E ficaram 10.000. Olha só que interessante. Hoje de manhã, numa célula de liderança, nós conversando, e um discípulo falou assim, que Jesus falou para um povo assim: vocês estão achando duro esse discurso? Vocês querem ir embora também? Querido, é interessante isso, que no momento de crise como essa, no momento de dificuldade como essa, que nós temos que confiar naquele que nos chamou, porque Deus é um Deus de detalhe. E esse é o segundo teste que Deus dá para Gideão, um detalhe. E fala assim: beber água, beber como um cão de joelho. Juízes capítulo 7, versículos 5 e 6. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo homem que lamber a água limpa, isso está em Juízes capítulo 7, do 5 ao 6. Todo homem que beber a água limpa, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber. Já estava ali separado aqueles que Deus queria. Muitas vezes nos falta a revelação de quem nós somos em Cristo. Sabe quem você é em Cristo? Filho e filha de Deus, amém? João 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o seu nome. Quem nós somos em Cristo? Vitoriosos. Quem nós somos em Cristo? Herdeiros de todas as promessas que Ele fez. Isso nós somos em Cristo. Convicção da salvação. Deus escolhe quem vai usar nos detalhes. E alguns não tocam a Deus por detalhes. Por detalhes. Não faça isso, querido. Venha no culto, uma situação começa, mas venha para adorar a Deus. Venha com expectativa para adorar a Deus. Venha disposto para ouvir a voz de Deus e obedecer. No louvor, querido, seja intenso mesmo. Se alegre com a presença de Deus. Por isso que nós louvamos, agradecemos a mesmo. Que na hora da oferta, até isso eu falo, na hora da oferta eu ofereço o meu melhor sempre, sempre. Querido, muitas vezes nós não experimentamos o Senhor, porque nos detalhes a gente falhamos. Deus, por que o Senhor não me usa ainda? E Deus responde assim: foi só um detalhezinho. E eu fico feliz quando eu vejo gente anotando. Agora não precisa gravar mais, porque nós estamos gravando. Depois você pode ver lá no canal no YouTube. Entra lá, né? Se você não se inscreveu ainda, querido, tá louco, hein? Estamos falando isso faz tempo. Se inscreva lá, aciona o sininho, né? Terça, de sábado e domingo está lá vídeos novos, né?
Mas muitos agora não precisam nem gravar, mas anota o que está sendo, para não perder nenhum detalhe. Eu sempre que eu vou no lugar, eu anoto tudo, porque para não perder nenhum detalhe. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter sede de Deus. E você, querido? Será que amanhã você vai se lembrar do que está sendo ministrado hoje? Você se lembra da célula que você teve essa semana? Você se lembra? Detalhes. Nós temos que ser sedentos por Deus. Quem se entrega 100% para adorar a Deus, querido, eu falo que esse tipo de pessoa vai mais longe com Deus. Pastor, eu sou desafinado. Estou dizendo isso, eu quero saber se você é fiel. Se você é fiel. São pessoas que compreendem os detalhes, que vão mais longe com Deus. E Deus libera uma unção. E eu estou falando isso movido pelo Espírito nessa noite, de convicção nisso. Querido, nós sairá um tipo de igreja diferente desse tempo que nós estamos vivendo. Estou falando da nossa, falando da igreja do Senhor. Sairá um povo fortalecido, um povo muito mais fervoroso, muito mais forte, com muito mais intimidade com Deus. Mas sairá um povo definhando, acabando e mirrado. Será assim? Será assim que vai acontecer na igreja do Senhor, porque é necessário que isso aconteça. Querido, às vezes nós negligenciamos o tempo de oração. Talvez o teu devocional você nem está fazendo mais. Querido, você não pode esquecer que Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de estratégia. A quarta coisa é estratégia. Deus sempre dá estratégia. Juízes capítulo 7, versículo 17, parte A, e fala assim: olhai para mim e fazei como eu fizer. Como eu gosto desse texto aqui. Aqui está um segredo, uma grande vitória daqueles 300 sobre todo o exército. Olhai para mim e fazer o que eu fizer. Querido, a questão de obediência. Os aprovados, querido, não estavam para fazer o que eles quisessem. Eles estavam lá para cumprir um propósito de Deus. Você tem que praticar a sua fé. Mas muitas vezes nós achamos as coisas simples demais. Já percebeu que às vezes as coisas simples a gente não acredita muito? Parece que tem que ser meio complicado para valorizar. Quero dizer para você que Jesus é muito simples. Jesus é muito simples. Querida, a vida com Deus é fruto de um trabalho para Ele. Sem fé nós não vamos cumprir o que Ele tem para nós. Você pode olhar todas as ministrações de TV, foi sobre fé. Mas se nós não mudarmos isso, não revermos a nossa prioridade, nós não vamos mudar nada. Nós vamos entrar a pandemia assim e vamos sair do mesmo jeito. Para mim é pior. Porque passar por uma situação dessa e não mudar o meu coração, entrar numa situação dessa e não rever minha vida cristã, entrar numa situação dessa, ver óbitos aí nesse Brasil inteiro, nesse mundo inteiro, e sair da mesma forma, eu não posso me conformar, se eu não mudar em nada. Não, eu tenho que rever minha vida. E quando nós conseguimos entender o direcionamento, tomar posse disso, meditar durante a semana aquilo que Deus tem falado, pôr em prática no meu dia a dia, o resultado vai ser um só. Qual que vai ser? O que vai ser? A unção e o poder de Deus vai vir sobre a sua vida e você vai ser usado por Deus. Amém? No versículo 7, capítulo 7, versículo 18 a 20, é interessante que fala de cântaro, tocha e trombeta. Juízes capítulo 7, jogando para nós acompanhar aí, acho que dá para jogar. Juízes 7. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis ao vosso redor de todo arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão aos 100 homens com quem ele ia nas mediações de Israel, ao princípio da vigília média, havendo-se um pouco mais de tempo, antes de trocar das guardas, tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que traziam nas mãos, e assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e gritavam: pelo Senhor e por Gideão. Querido, eu quero que você entenda o seguinte: o exército que eles estavam enfrentando era numerosíssimo. Não vou falar não, vou deixar você ler também, né? Esse texto aí, para você descobrir. Mas, para você ter uma ideia, Deus, o primeiro levante foi 32 mil, e eles achavam que não eram capazes de vencer 185 mil que eles iam enfrentar. Eu falei, né? Aí Deus falou: não, é muita gente, ficou só 300. Mas olha a estratégia: um cântaro na mão, uma trombeta na outra, uma tocha. O
Que coisa estranha. O que eu fizer, vocês façam. Cântaro fala de vaso. O cântaro, na verdade, nada mais que é um vaso. Fala de nós mesmos. E eu lembro quando a pastora comprou um vaso branco para plantar um coqueirinho. Falei, amor, mas o vaso é branco. Falei, daí ele não vai achar ruim. Falei, uau. Porque Deus falou comigo assim, de maneira simples. Falou, o vaso não vai achar ruim. Falei, mas um vaso branco para botar o coqueiro? Querido, vaso não tem opinião. Vaso não tem opinião. Vaso não tem vontade própria. Ou seja, vaso bom é vaso vazio. Só que às vezes Deus quebra o vaso. Para a gente perceber que o que é importante não é o vaso, mas é o que está dentro do vaso. E às vezes está passando por umas circunstâncias difíceis assim, não está percebendo que Deus está quebrando para você perceber que tem algo de muito mais valor. Nós temos que estar vazio do nosso ego, do nosso desejo, da nossa vontade. Será que você não percebeu que a sua luta é bem maior? Por quê? Por que às vezes a luta é maior? Tem vaso que ainda acha que o conteúdo que é mais importante que o conteúdo, querido. Vaso bom é vaso vazio. O apóstolo Paulo falava sobre isso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em você? 1 Coríntios 3,16. Tem muito vaso, querido, orgulhoso, autossuficiente, fazendo coisa que não deve fazer, achando que sabe. Querido, vaso bom é vaso vazio. E Deus quebra para mostrar que o tesouro é dentro. Vaso, então, quer dizer isso. A tocha fala do Espírito Santo. Nós nunca precisamos tanto do Espírito Santo como um tempo como esse. E fala a verdade, que coisa boa, né? Outro dia eu andei na rua, falei, pastora, mas como eu estou feliz. O que foi? Eu fui de máscara assim, orando em línguas na cidade, ninguém estava vendo, saí orando para a cidade toda de máscara. Falei, antes ficava orando sem máscara, depois a gente já estava bem meio louco. Mas agora de máscara você sai orando. Está vendo só como é que tem coisa boa em tudo isso? Tocha fala do Espírito Santo. Que você tem que ser um tipo de pessoa assim, que sedento por ter uma reunião de oração, sedento para orar. Trombeta fala de proclamar o Evangelho, dar testemunho, ir fazer discípulo. Querido, pare de se esconder nas cavernas com medo dos midianitas. Uau, será que você está me entendendo? Pare de se esconder nas cavernas com medo dos midianitas. Você tem, às vezes, uma vez você fica com medo e tímido de falar que você é cristão, no meio de uma pandemia como essa. Os 300 foram divididos em 3 grupos de 100. E ele só podia atingir o objetivo se eles agissem de forma coletiva. Deus não exalta pessoas individualistas, mas Deus exalta um grupo. Não sou eu, não é você. São as células, as redes, a igreja. Amém? Gideão derrotou os midianitas com um vaso vazio, fogo na mão e tocando uma trombeta. O povo de Deus venceu o inimigo sem precisar usar espada, sem precisar lutar. Nós temos um inimigo em comum hoje. Temos ou não temos? É o diabo, pastor, esse também. Nós temos aí o coronavírus, o inimigo em comum. Nós podemos vencê-lo sem espada. Nós podemos vencê-lo dependendo dele. Nós temos que ter um exército de pessoas que não são tímidas nem medrosas. Temos que ser um exército que estamos ligados nos detalhes. Temos que ser um exército de vasos vazios para ser cheias do Espírito Santo, com uma estratégia, andando em unidade. Sem dúvida, querido, um exército assim, um exército dessa forma, Deus usará e entregará Antonina e a região nas nossas mãos. Amém? O que falta para você fazer parte desse exército? Quando eles sabiam que o inimigo vinha, eles se escondiam nas covas, tipo de caverna que eles mesmos fizeram. Quando eles sabiam que os midianitas vinham, não quero entrar nesse mérito para ganhar tempo, eles se escondiam, eles fugiam nas covas. E você? Qual cova que você está se escondendo? Qual cova que você fez para se esconder? Qual cova que você fez para dar desculpa? Querido Deus, eu quero falar profeticamente, Deus fará algo extraordinário através desta igreja aqui. Amém? Deixa de ser tímido e medroso.
Ouça a voz da sua liderança, se submeta, e você vai ver uma vitória sobrenatural na sua vida. Até quando você vai resistir o chamado de Deus? De ir fazer discípulo. Até quando você vai resistir o chamado de Deus, do ministério que Deus tem te dado? Até quando você vai resistir um chamado de Deus para se dobrar diante do Senhor? Mesmo se achando improvável. Deus chama você, mesmo você, se achando improvável no meio de uma situação dessa. Não se esconda mais nas cavernas que você mesmo cavou. Não precisa ter medo. Se declare: eu sou filho e filha de Deus. Abaixe sua cabeça, feche teus olhos. Você que se acha o improvável, Deus escolheu você. Você que se acha o menor, Deus escolheu você. Só que você tem que parar de se esconder nas cavernas aí, com medo do inimigo, e saber quem você é em Cristo. Você é um vencedor e uma vencedora, aquele que Deus chamou para fazer a diferença. Senhor, eu te agradeço pelo culto desta noite. Que maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui juntos com o teu povo, Deus, que se chama pelo teu nome, poder clamar e ouvir a tua voz. Podemos celebrarmos juntos, adorarmos juntos, consagrarmos nossos dízimos e ofertas juntos. Pai, que alegria do nosso coração. E agora, Deus, que nós retornaremos para os nossos lares. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos proteja nessa semana. Guarda a nossa família, Senhor, de todo mal, de toda praga, de toda essa moléstia que tem varrido esse mundo. Guarda-nos, Senhor, porque se o Senhor não nos guardar, querido, não adianta nada. É o Senhor que tem que cuidar de nós. E que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre ela permaneça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. O nosso Tadel às 20 horas é online, a Rede Jovem é online. Deus abençoe você. Receba um abraço aí, tá certo?